paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu quero compartilhar uma passagem da palavra que tocou muito em meu coração nos últimos dias. Está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Eu não vou ler, mas eu vou parafrasear algumas coisas que aconteceu neste capítulo, para que você possa, depois, pegando a tua Bíblia, você vai comparar com aquilo que eu estarei dizendo. Mas pegue a Bíblia e faça essa comparação. Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Como a pessoa deve se aproximar de Jesus? Primeiramente, ela precisa sentir uma necessidade. Eu preciso de Jesus. Eu tenho que chegar para próximo de Jesus. Então aqui nós vemos um homem leproso. Ele estava à margem da sociedade. Ele estava distante dos seus e com certeza ele sentia uma grande solidão. E mesmo porque a lei dizia que uma pessoa leprosa não podia se aproximar de ninguém, era contra a lei. Mas este homem, ele quebrou o protocolo, ele quebrou a lei e chegou até onde estava Jesus. Agora vamos ver como ele chegou a Jesus. Note bem, ele tinha uma grande necessidade. Ele era um homem leproso. Ele se aproximou de Jesus e a palavra de Deus disse: e adorou. Isso que me chamou a atenção. Ele adorou o Senhor Jesus. Ele não pensou nem um pouquinho nele, nem um pouquinho nas necessidades dele, mas ele quis prestar um culto de adoração à pessoa de Jesus. É interessante a diferença de que nós vemos hoje no mundo religioso. As pessoas querem se aproximar de Jesus, mas leva consigo uma tribuzão de necessidades e apresentam elas todas a Jesus e esquece do momento da adoração. Ele adorou o Senhor Jesus. O segundo passo, ele se entregou à vontade do Senhor Jesus. Aí ele disse: Senhor, se tu queres, tu podes fazer. Ele não forçou a barra. Ele não exigiu. Eu creio que ele deveria ter lembrado a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então ele chegou, adorou e disse: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E é interessante quando nós nos entregamos inteiramente à vontade do Senhor, sem colocar parâmetros para o Senhor operar, Ele opera, porque Ele faz a vontade dEle em nós.
Ele opera segundo o querer dele em nós. Nós, quando vamos para a oração, nós vamos com uma lista de pedidos. E muitas vezes até esquematizando como o Senhor deve fazer. Meu irmão, se tu tens uma necessidade, primeiro fato, torna-se um adorador. Faça como este homem, pega como exemplo. Ele chegou e adorou a Jesus. Segundo passo, pegue também como exemplo para a tua vida. Ele se entregou inteiramente à vontade do Senhor Jesus. Se tu queres, tu podes fazer isto. E Jesus, conhecendo a sinceridade daquele coração, disse enfaticamente: quero, fique limpo. E ele ficou limpo. Depois, o outro passo é que esse homem se tornou um homem obediente. Ele estava curado, ele foi abençoado por Cristo, mas o Senhor Jesus passou para ele uma responsabilidade. Olha, não fale nada a ninguém, antes você vai e mostra para o sacerdote, faça a oferta que é obrigatória você fazer e depois você propaga a bênção. Agora eu pergunto, quem recebeu uma bênção tão grande como este homem recebeu? Ficar em silêncio até ir na presença do sacerdote, contar o que aconteceu, ser examinado pelo sacerdote para constatar que ele estava curado, é realmente obediência à palavra. Então, 3 coisas que nós devemos aprender com este homem. Primeiro, nos tornarmos um adorador. Muito antes da nossa necessidade está o nosso dever de ser um adorador. O segundo passo é saber que o Senhor que tem poder. É Ele que faz o que Ele quer. Então é nos entregarmos inteiramente à vontade do Senhor. Se tu queres, tu podes fazer. E o terceiro passo é sermos obedientes. Somos abençoados, estamos abençoados. Mas se precisamos fazer alguma coisa ainda, vamos fazer em obediência à palavra do Senhor. E o que a palavra do Senhor te diz? Sede santo, porque eu sou santo. Amém.